Exercício também de vestibular que eu separei diz o seguinte: uma abelha comum voa a uma velocidade de aproximadamente 25 km por hora quando se parte para coletar néctar e a 15 km quando volta para a colmeia carregada de néctar. Suponha que uma abelha nessas condições parte da colmeia voando em uma linha reta. Então aqui eu tenho a colmeia, a abelha está voando de uma linha reta da colmeia até a flor, até uma flor, que se encontra a uma distância d. Então isso daqui é a distância, é uma variação de posição. Gasta 2 minutos na flor e volta para a colmeia também em linha reta. Então ela vem por uma linha reta, volta por uma linha reta. Sabendo-se que o tempo total que a abelha gastou indo até a flor, coletando néctar e voltando é de 34 minutos, então a distância d em quilômetros é de... Bom, 34 minutos, o exercício deu pra gente aí, é o quê? 34 minutos é o tempo da ida, ou seja, de sair da colmeia e ir para a flor, mais o tempo da flor, mais a volta. Porque eu sei que são esses três tempos. O ir, o tempo que ela gastou na flor e a volta. Porque tá falando aqui, ó. Gastou indo até a flor, coletando néctar é o tempo que ela está na flor, e voltando. Só que a gente sabe que 2 minutos é o tempo que ela gasta na flor. Portanto, o que a gente sabe? Que 32 minutos é o tempo que ela vai e volta, sem contar o tempo que ela gasta coletando o néctar lá na flor. 32 minutos é o tempo da ida mais da volta. Ok, vou separar esse exercício em duas situações. A primeira situação é a situação da ida. A situação em que ela está saindo da colmeia e indo até a flor. Vou usar a fórmula do movimento uniforme. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Vou passar a posição inicial para o outro lado subtraindo. Posição menos posição inicial é igual a velocidade vezes tempo. Então, ΔS é igual a velocidade vezes tempo. Na primeira situação, na situação da ida, a gente tem a velocidade. Ele dá 25 km por hora. Então, o ΔS é igual a 25, a velocidade em km por hora, vezes o tempo. Legal, deixa essa informação aí. Vamos para a segunda situação. A segunda situação, então, é a situação da volta. O que acontece na situação da volta? Vou usar a fórmula do movimento uniforme também. Vou chegar em ΔS igual a velocidade vezes tempo. Vou chegar nisso por quê? Porque tem essa fórmula, vou passar a posição inicial para o outro lado subtraindo, mesmo raciocínio. E eu também tenho a velocidade da volta, que é 15. Só que agora tem que ficar ligado na seguinte situação. Ela sai da colmeia e chega até a flor. Da flor ela volta para a colmeia. A distância que elas andam é a mesma. Só que elas andam com velocidades diferentes. Então o tempo que vai demorar é diferente. Então aqui eu vou chamar de T1 e aqui eu vou chamar de T2. Então a ida eu estou chamando de T1 e a volta eu estou chamando de T2. Então a ida T1, volta T2. Beleza. Agora para você saber a distância, você concorda que se você souber qualquer um desses tempos, você descobre a distância. Então, você tem que descobrir esses tempos. Só que o tempo 1 e o tempo 2 são desconhecidos, são duas incógnitas. Para descobrir o valor de duas incógnitas, você precisa de duas equações. Se fossem 3 incógnitas, 3 equações. E assim por diante. Então, uma equação sai fácil aqui, ó. T1 mais T2 é 32. Então, vamos marcar essa informação aqui. T1 mais T2 é igual a 32. Beleza? 32 minutos. O que mais que eu posso formar de equação?
A distância da colmeia para a flor e da flor para a colmeia é a mesma. Então eu posso falar que daqui, dessas duas, que 25 T1 é igual a 15 T2. Portanto, 25 T1, vou passar o 15 T2 subtraindo, menos 15 T2 é igual a 0. Então, tenho as minhas duas equações. Consigo descobrir os valores dos tempos. Então, vou formar, então, o meu sistema. O sistema, então, vai ser formado dessa maneira. 25 T1 menos 15 T2 igual a 0. T1 mais T2 igual a 32. Você pode isolar o T1, então T1 vai ser 32 menos T2 e jogar o valor do T1 aqui, que é o que eu vou fazer. Então vai ficar que 25 é igual ao T1, que é quem? T1 é 32 menos T2. Então ele vai ser igual a 32 menos T2 menos 15 T2. Isso vai ser igual a 0. Aqui então eu vou ter que menos 40 T2, porque aqui tem o menos 25, menos 15, menos 40, mais 25 vezes 32, que é 800, igual a 0. Vou passar o 800 para o outro lado, então vai ficar aqui menos 40 T2 é igual a menos 800. Então vai ficar aqui T2 é igual a menos 800 dividido por menos 40. Menos 800 dividido por menos 40 é igual a 20. 20 o quê? Minutos do nosso tempo. Por que minutos? Porque olha aqui, 32 minutos. Então o tempo que vai sair dessas equações é em minutos. Só que você não pode jogar minuto aqui. Você está em quilômetro por hora. Aqui o tempo então tem que estar em horas também. O que não vai ser dificuldade, você passar 20 minutos para hora, concorda? Você tem que 1 hora é igual a 60 minutos. 20 minutos é quanto de hora? Multiplica em x, né? Regra de 3. Então vai ficar que esse tempo é o quê? 20 vezes 1 dividido por 60, que é a mesma coisa que 1/3. Simplificando, né? Então fica 1/3 de hora. Simplificar, vocês sabem, né? Ó, é a mesma coisa que 2 dividido por 3. Divide em cima e embaixo por 2. Fica 1 e aqui fica 3. 1/3. 1/3 de hora. Então você tem que o tempo 2 é 20 minutos ou 1/3 de hora. É a mesma coisa. Então você já sabe T2. Você volta lá. Aqui, ó, T2. Então o seu ΔS é igual a 15 vezes 1/3. 15 vezes 1/3 é a mesma coisa que 15 dividido por 3, que é 5. Então a sua resposta é 5, só que 5 o quê? São 15 km por hora vezes 1/3 de hora, então são 5 km. Então essa é a resposta do seu exercício. É essa a distância da colmeia até a flor. O terceiro exercício, também de vestibular, diz o seguinte: Isabela combinou de se encontrar com seu primo Mateu no ponto de ônibus. Ela mora a 1 km do ponto. Então aqui está a Isabela, aqui é o ponto de ônibus, ela mora a 1 km do ponto de ônibus. E ele, 2,5 km do mesmo ponto de ônibus, conforme esse meu desenho aqui. Mateu ligou para a Isabela e avisou que sairia de casa a 12h40, para chegar ao local marcado no mesmo horário que seu primo. Isabela deve sair de sua casa aproximadamente às... E os dois andam com velocidade constante, movimento uniforme é velocidade constante, de 3,6 km por hora. Então o que está acontecendo?
Eles querem chegar ao mesmo tempo no ponto de ônibus. E aí, o Mateus tá falando assim, ó, eu vou sair 12h40. Ele vai sair 12h40, vai percorrer essa distância a uma velocidade de 3,6 km por hora e vai chegar em um horário. Que é o horário que a Isabela também tem que chegar, para os dois chegarem juntos. Então, qual é o raciocínio do exercício? Descobrir que horas que o Mateus vai chegar, e aí essa hora vai ser a hora que a Isabela vai chegar. Descobrir a hora que o Mateus vai chegar é muito simples, então vamos lá. Vamos para o Mateus. A fórmula do movimento uniforme é posição, que é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Você pode fazer o exercício falando que a posição inicial dele é aqui, então o S seria 0. E a posição final dele seria aqui, então o S seria 2,5. Ou fazer que nem a gente estava fazendo até agora, passa a posição inicial para o outro lado. Posição menos posição inicial é igual a velocidade vezes tempo. Isso é igual a ΔS, ou seja, variação de posição. O quanto se locomoveu, que é igual a velocidade vezes tempo. O quanto que ele se locomoveu? 2,5 km. A variação da posição está em quilômetro, a velocidade vai estar em quilômetro por hora. E qual que é a velocidade? 3,6, porque está falando aqui. Vezes o tempo. O tempo vai sair em hora, porque a velocidade está em quilômetro por hora. Qual o tempo? Vai ser, se fizer essa conta, vai dar 0,69, vai ser 2,5 dividido por 3,6. Vai dar 0,69. Eu vou falar que é aproximadamente 0,7. 0,7 o quê? Horas. Só que o que é 0,7 horas? Uma hora são 60 minutos. 0,7 de hora vai ser igual a quantos minutos? Então vai ser igual a 60 vezes 0,7 dividido por 1. Esse valor é aproximadamente 42 minutos. Então, o Mateus vai demorar mais ou menos 42 minutos da casa dele até o ponto. Se ele sai 12h40, e vai demorar 42 minutos, falta 20 minutos para dar uma hora. Então, em 20 minutos é uma hora. Então, ele tem que chegar lá 1h20, mais ou menos. Mais ou menos. Não estou fazendo com os minutos certinhos. 1h20, porque a gente está arredondando. 1h20. Seria 1h22, né? 1h20. E a Isabela? Bom, ela vai ter que chegar lá, então, a 1h20. Porque eles têm que chegar juntos. Que horas que ela vai ter que sair? Vou usar a mesma fórmula aqui, né? Variação da posição é igual velocidade vezes tempo. Quanto que ela tem que andar? 1 km. Aqui velocidade 3,6 também. O tempo que ela vai demorar em horas. O tempo vai ser 1 dividido por 3,6, que vai dar aproximadamente 0,28 de hora. Faz a mesma regra de 3, né? Faz a regra de 3, né? Uma hora é 60 minutos. 0,28 de hora são quantos minutos? Que é aproximadamente, que vai dar 60 vezes 0,28 dividido por 1. Isso é aproximadamente 17 minutos. Então ela demora mais ou menos 17 minutos da casa dela até o ponto de ônibus. Se ela quer chegar a 1h20, ela tem que sair 17 minutos antes da 1h20. Então ela tem que sair de casa 1 hora e 3 minutos.